Shalom, graça e paz a todos, aos meus irmãos e às minhas irmãs em Cristo. Meus amados, nós não fomos ensinados sobre essa temática. A igreja evangélica, a igreja de Jesus, deixou de fazer o que a igreja primitiva fazia. Quando você começa a examinar as escrituras, nessa questão de confessar os pecados para uma outra pessoa, você vê isso desde Lucas, desde Mateus capítulo 3, quando João Batista sai para batizar, e a Bíblia vai dizer que toda a região da Judéia, toda a região da Judéia e circunvizinhança vinham confessando seus pecados e eram por ele, por João Batista, batizados nas águas do Rio Jordão. Então você vai ver isso também, por exemplo, se não falha a memória, é Atos capítulo 19, lá a questão de Éfeso, quando as pessoas vinham jogando os seus livros mágicos, outras pessoas viam os seus outros pecados que eles cometiam, e a Bíblia vai dizer ali que eles publicamente, está escrito lá, confessavam seus pecados publicamente. Então era algo normal na igreja primitiva confessar os pecados. Quando você vê, por exemplo, Tiago, capítulo 5, versículo 13, dizendo: confessai os pecados uns aos outros para serdes curados, era uma normalidade na igreja primitiva. Era algo normal e era algo explosivo, era algo muito, extremamente importante. Eu vou te dizer por que isso era tão importante e por que a igreja evangélica deixou de usar. Primeiro, por que é tão importante confessar o meu pecado para outra pessoa? Porque existem pecados que você ainda comete, que você ainda faz, por mais secreto que ele seja, que você não consegue se libertar. Você não consegue sair desse cativeiro de pecados. Talvez não seja um pecado grosseiro na tua visão, talvez não seja um pecado que incomode uma outra pessoa, mas incomoda você. Você está incomodado com esse erro, você está incomodado com esse pecado, você é crente, você é dizimista, você ora, você canta, você é de Deus, mas você não consegue se libertar desse pecado. Sabe por que não consegue? Porque você está emaranhado, como diz lá em Hebreus, né, capítulo 12, né, emaranhado de pecados. Está emaranhado, está acorrentado por tantos pecados. Que as mãos estão atadas e que você sozinho não vai conseguir se libertar. Talvez seja o vício da maconha, talvez da cocaína, da cachaça, do tabaco. Eu conheço crentes que ainda colocam tabaco na boca. É o vício. Que ainda fumam um cigarro. Que ainda tomam uma cerveja escondida no secreto. Sim. Talvez não vivem em motéis, de motel em motel. Em pornografia. Em ira, raiva, depressão, medo, pavor, pânico. Eu não sei qual é a cadeia que prende você, mas uma coisa eu sei: você precisa confessar esse pecado. Aí você diz: bispo, para quem eu vou confessar esse pecado? Para quem trabalha na área de libertação. Os que trabalham na área de libertação sabem que a libertação só acontecerá se essa pessoa vier confessar o pecado para alguém que trabalha na área. Você que é pregador de libertação, você sabe, você tem que saber disso. Você tem que ter esse entendimento, que você não vai libertar ninguém. E que não adianta você clamar por Jesus para libertar, também não vai funcionar. Você pode dizer: meu Deus, que heresia. Não é heresia. A questão de pecado é muito sério. Podemos começar lá do livro de Josué, por exemplo. Quando Josué venceu a cidade de Jericó, foi vitorioso, mas aí depois, uma cidade menor que Jericó, que é a cidade de Ai, perdeu a batalha. E eles rasgaram as vestes, foram chorar, clamar ao Senhor. Aí Deus diz: ei,
levanta. E eles se curvaram, se prostraram, ficaram de joelho. Deus dizia: ei, levanta. Não adianta clamar a mim. Não adianta buscar a mim. Há pecado no meio de vocês. Tem pecado aí que precisam ser resolvidos. Tem pecados que vocês precisam solucionar para depois eu agir. Tem coisas que você tem que fazer. Resolva as pendências espirituais. E eu louvo a Deus, pela graça de Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Hoje eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. É a cruz de Jesus que propicia o meu perdão e libertação completa. Mas Jesus, ele estabeleceu uma lei. Ele estabeleceu uma regra. Essa lei, ela não tem no Antigo Testamento. Ela vai se estabelecer em Mateus, no capítulo, se não me falha a memória, é o capítulo 18, versículo 19. Só vou confirmar aqui, eu estou com aqui na mesa, para confirmar para você essa lei. É, Mateus capítulo 18, versículo 19. Aliás, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Eu pego esse texto aqui e eu vou somar um outro texto muito poderoso que se encontra em João capítulo 20, versículo 23. Muito forte, olha o que diz. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, serão perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Isso aqui é o princípio da autoridade espiritual. Olha para que serve o outro. O outro que você vai confessar o pecado, ele vai desligar você das trevas. Ele vai arrebentar contigo as cadeias, no nome de Jesus, pela cruz de Cristo. Porque nós, irmão, por si só não podemos fazer nada. Não podemos. Tudo é pela cruz. Tudo é graça de Deus, tudo é o nome de Jesus. Mas ele estabelece uma regra, que eu preciso confessar meus pecados. Eu preciso confessar para o outro. Lá em Tiago 5,13 vai dizer, né? Confessai seus pecados uns aos outros para serdes curados. Tem pessoas que estão na igreja há tantos anos e fazem campanha de quebra de maldição. Pegam um envelope de dízimo, entram em desafio de fé, e não resolve nada. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua situação é confissão de pecados. Nós nos colocamos à disposição de você. Nosso WhatsApp está aqui embaixo. Nos colocamos à disposição de qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato conosco. Por chamada de vídeo nós fizemos oração e Deus trabalhou, Deus operou milagres. Deus operou milagres. Então, se você precisa confessar pecados, nos procure. Nos procure. Porque a Bíblia vai dizer, o que ligares na terra será ligado no céu. Eu ligo no reino, na terra, e você será ligado no reino da luz. Ou seja, haverá uma regência espiritual da luz sobre a tua vida. Sobre a tua vida. E não mais de trevas. Por isso que a Bíblia vai dizer, irmão, não ande em trevas. Porque existem crentes que ainda andam em trevas. São de Deus. São salvos. Mas não são libertos. Estão encarcerados. Estão agora, igual aquela senhora, quando Jesus entrou na sinagoga, ela já estava há 18 anos na sinagoga, na igreja. E Jesus, com os olhos espirituais, disse para aquele espírito imundo, para sair das costas daquela mulher. Ela era corcunda. A Bíblia diz que o espírito imundo sai, e ela se endireita, ela volta a andar. Aí você vê que o demônio atingiu até o osso daquela mulher. Até o osso. Atingindo o físico dela. Talvez a tua situação não seja física, fisiológica. Talvez seja espiritual. Talvez seja almática. Nós estamos aqui para resolver seus problemas. Ajudar a você a se libertar dos seus pecados. Você precisa confessar seus pecados. Confessar para quê? Para quebrar os grilhões e para prosperar. Provérbio vai dizer que haverá prosperidade para aqueles que confessam e deixam suas iniquidades e os seus pecados. Pecados e iniquidades são diferentes. Pecados, eles trazem frutos.
frutos que vão se cumprir. A iniquidade são raízes, e muitas vezes raízes profundas. Talvez na libertação alguém já chegou e já cerrou o teu fruto, as plantas, a árvore, mas ainda há raiz, que não foi arrancada. Pessoas que trabalham com libertação têm que compreender que a libertação tem que ser na causa. Na causa e não nos sintomas. Não é somente nos sintomas. Os sintomas são importantes porque identificam qual é o problema, qual é a causa. Mas não fique só nos sintomas. Não é só expulsando moscas, né? Enxotando moscas, só expulsando demônio. Porque se um demônio entrou em alguém, é porque caminhos de mortes foram feitos. Demônios só entram em pessoas que quebraram princípios. Princípios são regras que Deus estabeleceu. Por que que a igreja deixou de trabalhar nessa área de confissão de pecado? Desde quando? Desde o quarto século. Quando Constantino instituiu a Igreja Católica, percebendo que o que trazia poder e explosão de crescimento na igreja primitiva era a confissão de pecados também, que era a reação do povo, o povo confessava e recebia Jesus, ela institui a confissão, o confessionário. As pessoas então elas vinham confessar seus pecados e em vez de serem desligadas no mundo das trevas, o sacerdote da época do quarto século da Igreja Católica mandava elas pagarem uma penitência. Tantas rezas, tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria. E isso perdurou até os dias de hoje. A igreja evangélica deixou de trabalhar por causa disso. Porque a senhora, a igreja católica se tornou a senhora dos segredos. Poderosa na situação. Por causa disso, o povo, os remanescentes, o povo de Deus, deixou de confessar pecados. Só que a palavra de Deus não muda. A lei não muda. Não é porque alguém fez errado que a lei mudou. Não. A lei foi estabelecida. Tenho que confessar meus pecados. Uns aos outros. Para quê? Para que haja cura e para que haja prosperidade. A palavra prosperidade não é só para dinheiro não, irmãos. É para tudo. Às vezes você está sofrendo dor de cabeça, dor no seu corpo. Às vezes seus filhos estão padecendo por situações. Porque você plantou. Ainda há iniquidades que precisam ser arrancados. Arrancado. Iniquidade se arranca. Como é que se arranca? O outro vai me ajudar. O outro vai desligar. Essa palavra desligar, o meu entendimento também é de arrancar as iniquidades. Pelo sangue de Jesus. Pelo nome de Deus, através da cruz de Jesus. Então olha que bênção. Você é desligado e é ligado na luz. Desligado das trevas e ligado na luz. E você começa a prosperar em todos os sentidos. Na tua saúde, no teu vigor, na força do Senhor, na harmonia da tua casa, no teu lar. Às vezes faltam algumas coisas dentro de casa, mas a harmonia permanece. O amor prevalece. A paz e a tranquilidade está na nossa casa. Porque foi estabelecido a lei da concordância, a lei da confissão. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para te dar neste domingo, de uma forma muito especial. Que o eterno Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. Shalom, shalom.